Salve, salve meus queridos, tudo jóia com vocês? Separei mais um tempinho pra gente falar um pouco mais sobre as dúvidas que eu recebo em relação à cirurgia plástica. Lembrando aqui, você que não me conhece, caiu de quedas nesse lugar, não passe, porque eu sei aí, se você não é um perfeitinho, tem os perfeitinhos, né? Mas se você não é um perfeitinho, se tem alguma coisa aí no teu corpo que você gostaria de melhorar, você tá no lugar certo, você tá no canal certo, e aqui o objetivo é te informar para que você consiga chegar ao teu objetivo, né, em relação a beleza, autoestima, enfim. Então, a equipe separou aqui algumas dúvidas para a gente trocar uma ideia sobre cirurgia plástica, principalmente cirurgias da mama, prótese de mama. Então, vamos lá. Pergunta número 1, tá? Eu não vou responder a isso. Não, eu vou responder, tá? Posso colocar mesma quantidade que a minha amiga colocou do implante? Gente, isso é uma coisa terrível. Que é o seguinte, às vezes não, bastante frequente. O paciente chega e fala, doutor, a minha amiga colocou 450 e tá achando a mama dela pequena ainda. Eu quero colocar 500. Você explica. O paciente fica muitas vezes irredutível em relação ao tamanho da prótese. Eu preciso dizer alguma coisa para vocês. Vocês sabiam qual é a causa mais frequente da gente precisar reabordar ou reoperar uma mama num prazo aí de 5 a 10 anos? É justamente quando é colocado um implante muito grande para aquele paciente, porque pesa, mama cai, abre estria, e aí vai acabar virando uma mastopexia, que é aquela cicatriz em T. Então o mais importante é você pensar um pouquinho antes de escolher, ouvir o teu profissional, ouvir o teu cirurgião, principalmente se o teu cirurgião tiver uma proposta muito clara em relação à escolha do tamanho do implante, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender se você é uma cópia idêntica da sua amiga. Não quebrou. Fechou. Se você não for uma cópia idêntica da sua amiga, muito pouco provável que a gente escolha exatamente o mesmo tamanho. Às vezes acontece, mas o resultado naturalmente também vai ser um pouco diferente, tá? Lembrando que aquilo que você percebe na mama de uma paciente nada mais é do que a soma daquilo que ela já tinha de mama anteriormente com a prótese, tá? Então um implante de 300 para sua amiga certamente vai ser muito diferente de você, porque se você parar de frente para ela no espelho, você vai notar que existem diferenças em relação à quantidade que você já tem de mama aí, né? Mesmo antes da cirurgia, certo? Então, naturalmente, a gente precisa considerar isso tudo para além do tamanho do tórax, para além da musculatura, para além, digamos, da distensão da pele, né? Se a gente tem uma pele mais já com um pouquinho de flacidez, se a gente tem uma pele muito durinha, a gente vai precisar considerar isso tudo na escolha do seu implante. Agora eu já preciso adiantar, uma boa escolha de um implante dificilmente vai considerar um implante acima de 320, acima de 330, por exemplo, para um paciente que nunca colocou prótese, né? Para um paciente que tem pouquíssima mama. Normalmente o nosso raio de escolha de implantes vai de 200 e pouquinho até 300, 315, que vão te dar bons colos, um bom decote, tá? Não vai te deixar com aquela mama que vai te trazer problemas, mas vai te deixar com uma mama bonita, uma mama que vai valorizar o seu corpo, tá? Então, se você pode colocar o mesmo da sua amiga, depende. Se você não for irmã gêmea da sua amiga, possivelmente não, e mesmo que coloque, o resultado vai ser diferente, tá bom? Segunda pergunta, qual melhor perfil para mim? Perfil alto, perfil baixo? Isso é uma questão interessante, né? Os implantes existem diversos formatos, tamanhos, perfis, né? A gente tem desde o perfil moderado, que ele é um implante um pouco mais baixinho, ele parece mais uma bolachinha, mais baixinho. O perfil alto e o extra alto, né? Que são implantes já um pouquinho mais de projeção, e o extra alto são implantes muito projetados. E para além disso, a gente tem também os implantes anatômicos, que são aqueles implantes em formato gota, né? Que também tem a sua indicação específica. Então, para a gente escolher o implante, para saber se o perfil dele é alto ou um perfil mais baixo, onde normalmente a gente olha primeiro a base da mama. Se eu tenho uma mama de base muito
muito larga, eu preciso que o implante preencha melhor a mama, né? Se eu colocar um implante muito projetado, né, projeção extra alta e uma base estreitinha, eu vou ter uma mama muito separada da outra, né? Porque a base dela vai ser muito pequenininha em relação ao... Então, primeiro eu preciso olhar o tórax da paciente. Se o paciente tiver um tórax maior, a tendência é utilizar implantes de projeção um pouquinho mais baixa, tá? Agora, se o paciente tem um tórax muito estreitinho, eu posso utilizar um implante de projeção maior, porque ele vai ter menos base, né? Ele vai ter a base mais estreitinha e aí eu corro menos risco de ficar com aquelas mamas separadas, certo? Agora, se você tem um tórax igual entre duas pessoas, qual a diferença em utilizar um implante de mais projeção ou de menos projeção? A diferença é na profundidade do decote, tá? Se você utilizar um implante de menos projeção, você muitas vezes vai ter um decote um colo que vai vir mais alto, mas vai ter um pouco menos de profundidade. Se você utilizar um implante um pouco mais projetado, né, você vai ter um decote com um pouquinho mais de profundidade. É óbvio, a gente, para além disso, analisa o que o paciente já tem de mama, né? Então, se eu, por exemplo, colocar um implante mais bolachinha, se o paciente já tem muita mama, vai me dar um decote muito profundo e com muita base. Então, é sempre uma soma. Se você não entendeu nada que eu disse até agora, escreve aqui, já aproveita e escreve aqui para eu saber exatamente o que você não entendeu dessa explicação em relação aos perfis das próteses de mama, tá bom? Vamos lá, gente. E aí teve uma outra pergunta aqui que é justamente sobre a prótese anatômica ou redonda, né? Que é aquilo que eu estava falando, anatômica, que é aquele perfil mais em gota. O anatômico, gente, a gente vai utilizar muitas vezes para situações muito específicas da mama, situações que a gente não tem uma mama muito bem formada, digamos assim. Por exemplo, o que a gente chama de polo inferior curto. Agora vocês vão embaralhar a cabeça tudo. O que é polo inferior curto, gente? É aquela mama em que a distância do sulco até o mamilo ela é muito curtinha. E aí eu vou utilizar um implante anatômico para ele expandir um pouco mais esse polo inferior e eu ficar com um formato mais natural, formato de fato de mama. Isso é mais comum em pacientes, por exemplo, com mama tuberosa. Não sei se aí vocês já ouviram falar em mama tuberosa. Mama tuberosa é uma deformidade da mama, que ao invés da mama ter uma forma cônica, ela tem uma forma de cilindro. Tá? Isso muitas vezes faz com que ela tenha a parte de baixo, o polo inferior dela curto, e aí a anatômica pode ser uma excelente escolha nessa situação. Um exemplo também, se eu tenho alguma deformidade específica da mama, se eu tenho, por exemplo, o músculo peitoral não tão bem formado, ou se eu tenho uma situação assim, de mama, uma mama não só com polo inferior curto, mas uma mama muito desviada, eventualmente as próteses anatômicas podem favorecer ali a sua situação. Normalmente a prótese anatômica ela tem uma indicação, principalmente quando a gente olha para a mama e percebe alguma deformidade, alguma malformação no geral, as próteses anatômicas podem ajudar, tá? Mas muitas vezes você consegue bons resultados mesmo nessas situações com próteses redondas, tá? Então é importante que você saiba que essa indicação ela é muito técnica e ela é muito da experiência do profissional, tá? Muitos pacientes às vezes chegam e falam, doutor, eu quero aquela prótese com perfil natural. E ela, a paciente às vezes não consegue nem entender exatamente o que ela está pedindo, tá? Mas é importante que você escute o profissional, o cirurgião aí que vai te orientar em relação à escolha do implante, tá? Então as anatômicas ela é mais interessante quando a gente não tem uma mama tão bem formada e as próteses redondas quando a gente já tem uma mama bem formadinha e é só pequenininha, certo? Então vamos para nossa última pergunta. Devo trocar minhas próteses a cada 10 anos? Olha só, gente, prótese de mama não tem mais validade, tá? Então aquela coisa de 10, 15 anos, de uma data fixa não existe, tá? Muito embora prótese ainda é um material não biológico, é um corpo estranho, e ele pode sofrer sim desgastes ao longo do tempo. Então, não tem data de validade, mas também não é vitalício, não é definitivo. Então, depois de 10 anos, você só vai fazer um exame de imagem, se estiver tudo bem, você mantém mais uns 2, 3 anos, aí depois você repete um ultrassom, ou mesmo uma tomografia, enfim, para ver se está tudo bem com relação ao implante. Se estiver tudo bem, você pode prolongar a permanência desse implante. Se tiver alguma coisa diferente, aí você troca
ali com prazo de 1 ano, 2 anos, com um pouco mais de tranquilidade. Certo? Gostaram, curtiram? Tem mais alguma coisa que vocês querem saber sobre prótese de mama? Escreva aqui, comente, siga esse canal, deixe a sua dúvida, deixe a sua impressão sobre as informações que a gente compartilha aqui com vocês. Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber mais, até porque aqui é sempre tudo sobre cirurgia plástica e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!